Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo colestase. A colestase é uma condição que afeta o fígado e provavelmente é bem pouco conhecido de vocês. Porém, a colestase, se não tratada, pode levar a sérias consequências para o paciente. Vamos entender o que é a colestase. A colestase é uma condição clínica que vai afetar o fígado. Esta condição vai interromper o fluxo dos sais biliares. Os sais biliares são produtos secretados pelo fígado e, a partir da sua secreção pelo fígado, os sais biliares são conduzidos até a vesícula biliar, uma bolsinha localizada na parte inferior do fígado que tem como função armazenar, desidratar e liberar os sais biliares. A liberação dos sais biliares ocorre mediante estimulação hormonal. Uma vez que a vesícula biliar é estimulada para liberar os sais biliares saem da vesícula biliar e vão ganhar o ducto colédoco. O ducto colédoco, por sua vez, tem como função comunicar a vesícula biliar com o intestino delgado. De forma mais precisa, o duodeno. No duodeno, os sais biliares vão ser liberados e vão exercer a sua função fisiológica, que seria o processo da emulsificação das gorduras. Após a emulsificação das gorduras, as gorduras estarão preparadas para serem digeridas com mais facilidade. A interrupção do fluxo dos sais biliares pode ser ocasionada por diversos fatores, como, por exemplo, cálculos biliares, hepatite, doenças genéticas e também obstrução dos ductos biliares. Agora que nós já vimos o que é a colestase, vamos ver quais são os sintomas e o diagnóstico para detectar esta condição. Os sintomas da colestase podem variar de sintomas leves até sintomas graves, dependendo da condição do paciente. Vamos dar uma olhada a respeito dos principais sintomas. Um sintoma importante seria a icterícia, onde o paciente vai apresentar a pele e a esclera dos olhos mais amarelada. Outros sintomas são coceira intensa, a presença de fezes claras, presença de urina escura e um cansaço persistente. Perceba que esses sintomas não são exclusivos da colestase. Esses sintomas podem aparecer em diversas outras patologias relacionadas com o fígado. Para diagnosticar corretamente a colestase, o médico pode lançar mão de diversos recursos. Vamos dar uma olhada nos principais exames que podem ser solicitados pelo médico. Um exame muito frequente seria o exame de sangue, por meio do qual o médico poderá analisar a elevação de enzimas hepáticas e também da bilirrubina presente no plasma sanguíneo. Normalmente, em condições hepáticas, bilirrubina e enzimas hepáticas estão elevadas no plasma. Outros exames que podem ser sugeridos são exames de imagens, como, por exemplo, a ressonância nuclear magnética, a tomografia computadorizada e o ultrassom abdominal. Esses exames de imagem têm como objetivo avaliar anatomicamente os órgãos internos. Em específico, no nosso caso, seria o fígado, a vesícula biliar e os ductos que vão conduzir os sais biliares do fígado até a vesícula biliar. Por falar nos ductos, existe um exame de imagem específico para avaliar a anatomia dos ductos hepáticos. Esse exame recebe o nome de colangiografia. Em outras palavras, a colangiografia é um exame de imagem que vai avaliar a anatomia, a estrutura
dos ductos que vão conduzir os sais biliares. E por último, o médico também pode solicitar a biópsia hepática. Neste exame, um pedacinho do fígado é removido, levado a um laboratório para análise histológica no microscópio. Já que nós agora entendemos o que é a colestase, quais são os sintomas e como pode ser feito o diagnóstico, nós precisamos entender como essa condição pode afetar a nossa saúde. A colestase pode afetar a nossa saúde de diversas maneiras. Vamos entender que existem dois tipos de colestase. Uma colestase é a colestase intrahepática. A colestase intrahepática é uma condição quando a interrupção do fluxo dos sais biliares ocorre dentro do próprio fígado. Algumas condições podem levar à colestase intrahepática, como, por exemplo, hepatite, cirrose biliar primária e também a colestase gestacional. Vamos ver quais são as complicações para a nossa saúde num quadro de colestase intrahepática. A pessoa pode apresentar danos no tecido hepático. Danos constantes no tecido hepático podem levar a processos de cicatrização. E conforme nós já vimos em vídeos anteriores, a cicatrização constante leva à substituição de um tecido hepático funcional para um tecido hepático não funcional. E o acúmulo de cicatrizes no interior do fígado leva a uma doença extremamente grave chamada de cirrose hepática. Pode ocorrer também o acúmulo de toxinas no plasma sanguíneo. Essas toxinas vão ser direcionadas para todo o nosso organismo, afetando o funcionamento de diversos órgãos. E caso não tratada, essa condição, a colestase intrahepática, pode evoluir para um caso extremamente grave de câncer hepático. Um outro tipo de colestase é a colestase extrahepática. Na colestase extrahepática, a interrupção do fluxo dos sais biliares ocorre fora do fígado. Algumas condições que levam à colestase extrahepática são cálculos biliares, tumores e também estenose dos ductos biliares. E a colestase extrahepática pode afetar a nossa saúde com inflamações nos ductos biliares, sendo que essas inflamações nos ductos biliares podem evoluir para inflamações no fígado, consequentemente, formação de tecido cicatricial que pode evoluir para cirrose hepática. Pode ocorrer também o acúmulo de toxinas no plasma sanguíneo, que vai afetar o funcionamento de diversos órgãos. Ou pode também ocasionar o refluxo dos sais biliares. Nesta condição, o refluxo dos sais biliares pode facilitar o aparecimento da pancreatite. Agora que nós acabamos de ver como a colestase pode afetar a nossa saúde, vamos falar a respeito de métodos de tratamento e de prevenção. Existem diversos tipos de tratamento que o médico pode optar juntamente com o paciente. Um tratamento muito comum e que ocorre quando a colestase é diagnosticada precocemente seria o tratamento farmacológico. O médico pode prescrever remédios que vão atenuar os sintomas e facilitar o fluxo dos sais biliares. Caso o tratamento farmacológico não resulte em melhoria significante para o paciente, um outro tratamento a ser adotado seria o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico
pode auxiliar na correção da obstrução dos ductos biliares, retirada do tumor, caso seja este o problema. Um outro tratamento, este mais drástico, seria o transplante de fígado. Além dos tratamentos, existe uma série de prevenções que a pessoa deve adotar para minimizar as chances de colestase. Os métodos de prevenção são relativamente simples. Um método muito importante seria a adoção de hábitos saudáveis, como, por exemplo, uma alimentação saudável e a prática de atividades físicas constante. Além disso, a pessoa deve evitar o uso excessivo e prolongado de álcool, deve evitar a exposição a substâncias tóxicas e diminuir o consumo de alimentos processados. Tudo isso que nós falamos até agora leva a uma consequência extremamente positiva, que seria a redução do peso corpóreo. Reduzindo o peso corpóreo, a pessoa vai diminuir o acúmulo de gordura, inclusive a gordura que pode acumular no próprio fígado da pessoa, diminuindo, portanto, o risco de uma doença hepática, chamada de esteatose hepática ou fígado gorduroso. E claro, caso você tenha condições clínicas hepáticas ou na sua família existem pacientes hepáticos, você precisa realizar consultas constantes com seu médico de confiança para avaliar a saúde do seu fígado. Pessoal, essa é a colestase, uma doença pouco conhecida que pode levar a sérios danos para a saúde da pessoa caso não seja tratada. Eu espero que vocês tenham entendido essa doença e que esse vídeo de alguma forma tenha contribuído com o seu conhecimento e a sua formação. Se chegou até aqui, não esqueça, deixe aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Muito obrigado por me assistir e até mais.